Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Estamos de volta mais uma vez nesta semana para trazer subsídios à revista Betel Dominical, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus, vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Na última semana, por motivos inadiáveis, fiquei impedido de fazer a gravação do conteúdo para a lição de número 12, que tratou do personagem Dorcas. Mas, nesta semana, já finalizando o trimestre, e também finalizando o ano de 2025, vamos tratar da lição de número 13. Lição de número 13, portanto, a última lição do trimestre e a última lição do ano de 2025. Antes, porém, eu gostaria de trazer aqueles lembretes tradicionais. Àqueles que não são inscritos, inscrevam-se em nosso canal e não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações todas as vezes em que novos vídeos forem disponibilizados. Também curtam, a todos em geral. É a soma das curtidas que expande a presença dos nossos conteúdos nesta plataforma, alcançando também outros segmentos. Um outro pedido que eu faço à sua generosidade é no sentido de compartilhar o vídeo em seus grupos de WhatsApp para que outros professores e alunos também possam ter acesso ao mesmo conteúdo. E por último, um pedido a que você também comente. Os comentários nos dão feedback sobre como o nosso conteúdo está sendo recebido e de que forma podemos aprimorá-lo. E estamos também abertos às suas sugestões. Suas sugestões são bem-vindas e nos ajudam a melhorar o nosso trabalho. Feitas essas considerações, entremos de imediato já na apresentação dos subsídios para a última lição, lição de número 13, que será estudada no próximo domingo, dia 28 de dezembro de 2025, última lição do ano. E temos como título: Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé. Textos de referência estão na Epístola de Gálatas, capítulo 2 e o verso 20, Gálatas, capítulo 6 e o verso 17, e 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6, 7 e 8. O personagem que encerra o trimestre é especialíssimo, singular e de extrema relevância para a expansão do cristianismo além das fronteiras judaicas. Convém lembrar que o Evangelho começa a ser anunciado em Jerusalém e, a partir daquele núcleo, se expande pelas regiões vizinhas, como Judéia e Samaria, até chegar aos confins da terra. Quando pensamos nos confins da terra, não temos como dissociar essa imagem deste personagem, Paulo, porque foi ele o instrumento que Deus escolheu
para levar o evangelho ao mundo gentílico. E eu gostaria de apresentar aqui alguns pontos como subsídios para os nossos professores e também alunos que assistem os nossos conteúdos. Primeiro, a conversão emblemática de Paulo. Eu uso esse termo de conversão emblemática porque ele não se converteu meramente por um assentimento intelectual. Ele não se converteu meramente por ter ouvido a mensagem e a mensagem tenha então entrado no seu coração, em sua mente e o tenha convencido, claro, pelo poder do Espírito Santo, como geralmente acontece. Não ocorreu dessa forma com Paulo. A conversão de Paulo ocorreu de modo bastante distinto quando ele se dirigia de Jerusalém para Damasco com a finalidade de perseguir os cristãos. Convém aqui fazer algumas considerações. Primeiro, Paulo era hebreu, era de origem judaica. Embora ele tenha nascido em Tarso, na Cilícia, portanto, fora das fronteiras judaicas e dentro das fronteiras romanas, mas ele é nascido de família judaica, filho de hebreus, inclusive aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um dos principais rabinos daquela época, portanto foi aluno de Gamaliel, tinha compromisso com a fé farisaica, e eu uso o termo farisaico não no seu sentido pejorativo, mas no sentido da identificação religiosa, portanto ele era fariseu, e como fariseu era profundo, zeloso da lei, inclusive consentindo na morte de Estevão. Quando ocorre o apedrejamento de Estevão, ao final do capítulo, o texto diz que Paulo consentiu na sua morte, ou seja, foi favorável, aprovou, entendeu que era uma morte necessária para preservar a fé judaica, representada, nesse caso, pela seita ou pelo segmento dos fariseus. Quando falamos das seitas judaicas, falamos dos fariseus, falamos dos saduceus, falamos dos zelotes, falamos dos essênios e algumas outras seitas menores que faziam parte também do judaísmo. Pois foi esse sentimento que moveu Paulo a Damasco. Perseguir os crentes, torturar os crentes, inclusive levá-los como prisioneiros para Jerusalém. E aqui convém também dar uma outra explicação. No aspecto religioso, o sinédrio judaico tinha legalidade para lidar com os judeus que estivessem fora das fronteiras judaicas. Quando falamos de Damasco, estamos falando da Síria. Mas em se tratando da fé judaica, o sinédrio judaico, que lidava também com as questões civis dos judeus, tinha autoridade delegada pelo Império Romano para também lidar com as questões religiosas do judaísmo, razão pela qual Paulo recebeu cartas, digamos assim, cartas diplomáticas para perseguir ou lidar com as questões religiosas da conversão de judeus à fé cristã em Damasco. É nesse ínterim que ele tem um encontro com Cristo, um encontro fenomenal, um encontro, digamos, que foge a todos os padrões da normalidade, entre aspas. Jesus lhe aparece numa visão.
Ou, melhor me expressando, Jesus lhe aparece de uma forma muito clara e real diante do apóstolo Paulo. E por que eu chamo de emblemática a conversão do apóstolo? Porque se fosse uma conversão, digamos, por assentimento intelectual, talvez fosse uma conversão muito difícil de ocorrer pela firmeza, pela cristalização de sua fé judaica. Mas também como alguém que aprendeu aos pés de Gamaliel, portanto, um profundo conhecedor do Pentateuco, um profundo conhecedor do Antigo Testamento, certamente Paulo conhecia as chamadas teofanias, as vezes em que o próprio Senhor, no Antigo Testamento, se manifestou, ou seja, era o próprio Deus se manifestando no Antigo Testamento, naquelas descrições, como, por exemplo, lá na Babilônia, em que Nabucodonosor enxerga não 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdênego, mas 4 homens andando dentro da fornalha, e na expressão de Nabucodonosor, o 4º homem era semelhante ao Filho dos Deuses. Ou seja, teofanias que estavam descritas no Antigo Testamento e Paulo, sem dúvida, conhecia, sabia acerca dessas teofanias, e é essa a forma que o Senhor usa para se apresentar a Paulo e para convencê-lo. E Paulo percebe que não se tratava de algo comum, é tanto que Paulo lhe pergunta: quem és, Senhor? Usando uma expressão de autoridade. Quem és, Senhor? E o Senhor lhe responde: Saulo, Saulo, por que me persegues? E diz a ele que ele estava perseguindo a si mesmo ao perseguir a igreja de Cristo. Então, uma conversão emblemática para que ele pudesse ser convencido e pudesse ter uma transformação radical, exatamente como lhe ocorreu. Desde o episódio, ele foi então para a rua direita, em Damasco, e nesse mesmo período de tempo, o Senhor levanta Ananias, que ficou com o pé atrás, sabia das histórias de Paulo, mas o Senhor disse a Ananias: vá, faça o que tem de ser feito, porque esse é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o que é padecer pelo meu nome. Portanto, Ananias foi, expôs a Paulo o Evangelho, batizou-o em águas, e também nesse mesmo instante, claro que de forma distinta, mas nesse mesmo instante, Paulo foi cheio do Espírito Santo. Então esse é o primeiro ponto para o qual eu chamo a sua atenção, essa conversão emblemática de Paulo. O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é para essa questão do nome de Paulo. Quando a história a seu respeito começa a ser contada, a narrativa no livro de Atos, ela começa chamando-o de Saulo. Posteriormente, lá no capítulo 13, verso 9 de Atos, o escritor Lucas refere-se a Saulo da seguinte forma: Saulo, também chamado Paulo. Então nós temos aí 2 nomes, Saulo e Paulo. Alguns dizem que Paulo foi o nome que ele recebeu depois de convertido, ou seja, uma forma de identificar a sua conversão. Mas essa conjectura é uma conjectura que não tem embasamento na realidade nem na narrativa bíblica. Saulo era o nome hebraico que vem do radical Saul,
ou Shaul. A expressão melhor seria essa, Shaul, que seria o nome de Saul, o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. É interessante frisar que Paulo também era da mesma tribo, a tribo de Benjamim. Então nós temos aí o nome hebraico de Paulo, Saulo. Esse era o seu nome hebraico. Mas convém frisar, como já disse no início, que Saulo nasceu fora das fronteiras judaicas e nasceu em Tarso, na Sicília, portanto, na Cilícia, aliás. Portanto, ele era um cidadão romano e é muito provável que ele tenha recebido também um nome romano, o nome de Paulo. E a partir do momento em que ele se converte e é designado por Deus para levar o evangelho aos gentios, e essa decisão recebe o assentimento dos apóstolos. Em Gálatas, Paulo diz que enquanto Pedro foi enviado aos da circuncisão, ele, Paulo, foi enviado aos gentios. Então, é provável que o próprio autor da narrativa de Lucas e que o próprio Paulo também tenha preferido usar o nome latino, o nome romano, Paulo, como uma forma de identificação, de aproximação. É o que nós chamamos em inglês de approach. Uma forma de você se identificar. E aí me vem à memória aquele texto em que ele diz: fiz-me de fraco para com os fracos, de forte para com os fortes, fiz-me de tudo para com todos, para ver se de alguma maneira chego a salvar alguns, no sentido de você ter esses pontos de aproximação, ter esses pontos de identificação, ter esses pontos em que ele pudesse, então, ter um acesso mais fácil. Um exemplo que encontramos na própria vida de Paulo é quando ele chega em Atenas. Em Atenas, ele vê centenas e centenas de altares erguidos para diferentes deuses. E entre esses deuses, ele vê um altar que foi erguido ao chamado Deus desconhecido. Ele usa esse ponto de contato, esse approach, esse ponto de aproximação, para dizer: é a esse Deus desconhecido que vocês adoram sem conhecê-lo, é a esse Deus que eu anuncio, que eu prego. Portanto, Saulo e Paulo não significa que depois de convertido ele tenha mudado de nome. Saulo era o nome hebraico e Paulo era o nome romano que ele passou a usar com mais frequência, com regularidade, por causa da sua missão, que era basicamente uma missão para o mundo gentílico. Então esse é o segundo ponto para o qual eu chamo a sua atenção. O terceiro ponto é que Paulo teve um papel preponderante na formulação da estrutura doutrinária do cristianismo. Olhemos para o Novo Testamento. Temos no Novo Testamento 27 livros. Desses 27 livros, 13 foram escritos por Paulo, que foram as suas epístolas. 13 epístolas. Portanto, praticamente a metade. Se formos somar, aliás, dobrar o número, seriam 26, sobraria 27, mas podemos, por estimativa, afirmar que pelo menos ele foi responsável por escrever a metade do Novo Testamento. 13 epístolas. E isso sem considerar Hebreus. Hebreus é de autoria desconhecida, há controvérsias em relação
a quem teria sido o autor da epístola aos Hebreus, mas há um segmento de eruditos e não vem ao caso fazer aqui um estudo analítico, que entendem por elementos que são encontrados na epístola e que são próprios, digamos, da linguagem paulina. Esses eruditos acreditam também que Hebreus tenha sido escrito pelo apóstolo Paulo. Mas como não existe, digamos, uma identificação clara, precisa, então se diz que foram 13 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. E qual é a importância disso? A importância é que no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós temos a doutrina de Cristo resumida, ou seja, o cerne, o núcleo da doutrina de Cristo. Essa doutrina pormenorizada estão nas epístolas e a maior parte das epístolas foi escrita pelo apóstolo Paulo. Portanto, foi ele quem sistematizou doutrinariamente o ensino de Cristo, tal como temos hoje no Novo Testamento. Esse é um ponto bastante relevante para o nosso estudo deste personagem. Um quarto ponto é o seu papel em expandir o Evangelho para o mundo gentílico. Aqui entra a sua importância, aqui entra o seu papel, aqui entra este personagem-chave, porque, como eu disse numa das minhas palavras anteriores, em um dos vídeos gravados para esta série de lições, o núcleo básico da igreja, o núcleo inicial da igreja foi Jerusalém. Mas a igreja, naqueles primeiros anos, ela ficou premida pelas circunstâncias e por aquela visão um pouco, digamos, reducionista ou um pouco, não vou chamar de preconceituosa, mas de acreditar que o evangelho era apenas para os judeus, pouco saiu das suas fronteiras. Então, como é que Deus agiu? Deus enviou uma perseguição e fez com que os cristãos saíssem de Jerusalém, se dirigissem para diferentes localidades. Alguns deles desceram para Antioquia da Psídia. Convém que também se defina aqui que Antioquia era essa. E nessa cidade, Antioquia, se estabeleceu o núcleo gentílico da igreja. Até porque Jerusalém seria destruída no ano 70, o templo seria destruído, os judeus seriam espalhados pelo mundo na sua última diáspora, que durou praticamente quase 2000 anos, e a igreja precisava de um outro núcleo, e esse núcleo passou a ser a igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia teve profetas, doutores. Lá no capítulo 13 de Atos você encontra logo no início essas descrições, mestres, e seus dois principais líderes, seus dois principais pastores foram Barnabé e Paulo. Barnabé, inclusive, foi buscar Paulo, que estava lá pelas Arábias, trouxe-o para Antioquia, e em Antioquia, Paulo e Barnabé estiveram por pelo menos um ano, quando então foram eles chamados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo testemunhou a igreja e disse à igreja: apartai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E aí começa a expansão do evangelho para o mundo gentílico, a expansão documentada no livro de Atos. Eu não estou aqui me referindo àqueles que se converteram no dia de Pentecostes,
Não estou me referindo à conversão gentílica de Cornélio, que é a primeira conversão gentílica documentada. Não estou me referindo à conversão de Lídia em Filipos, mas estou me referindo ao primeiro registro documentado de maneira formal da expansão através de Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. Quando eles regressam, nós temos aquele sério problema entre Paulo e Barnabé, em que Paulo não quer levar consigo de novo João Marcos, porque João Marcos tinha sido companheiro durante a primeira viagem, mas lá no meio do caminho, não sei se sentiu saudade de casa, não sei se cansou da jornada, mas ele preferiu retornar, e Paulo entendeu que uma pessoa assim, imatura, não era a pessoa ideal para continuar nessa jornada. Barnabé, por sua vez, o seu nome significa homem da consolação, ele quis dar uma nova chance a João Marcos. E é óbvio que ambos tinham razão. E diz o texto que eles tiveram uma contenda bem grande. A tradução tenta amenizar dizendo uma não pequena contenda. Para não falar grande, diz não pequena contenda. Mas foi uma contenda acirrada entre eles, até que decidiram cada um tomar o seu rumo. Barnabé levou João Marcos e Paulo seguiu para a sua segunda viagem missionária, agora com Silas, que também foi o seu companheiro durante a terceira viagem missionária. Mais adiante, você vai encontrar Paulo reconhecendo o valor de João Marcos por causa da segunda chance dada por Barnabé. O que fez Paulo? Paulo diz, tem lá numa de suas epístolas, traga-me João Marcos, porque ele me será muito útil. Ou seja, ele reconhece que agora João Marcos alcançara a maturidade pelo trabalho realizado por Barnabé. Então nós precisamos olhar com muito cuidado essas situações, porque às vezes são meios que Deus usa para cumprir o seu propósito, e os propósitos de Deus nunca são frustrados. Portanto, as 3 viagens missionárias de Paulo expandiram o cristianismo, expandiram a fé cristã, expandiram o evangelho para o mundo gentílico, começando pela Ásia Menor, ou seja, a atual Turquia. Eu poderia citar aqui as principais cidades, mas não, o propósito aqui não é analítico. Depois você pegue as viagens missionárias de Paulo e você analisa. Por exemplo, houve cidades em que ele teve 2 vezes, houve cidade em que ele esteve 3 vezes, houve lugares em que ele permaneceu mais tempo, houve lugares em que ele permaneceu menos tempo, mas as igrejas da Ásia e as igrejas da Europa, as igrejas iniciais, elas foram plantadas pelo apóstolo Paulo. A igreja de Corinto foi plantada por Paulo, a igreja de Tessalônica foi plantada por Paulo, a igreja de Atenas foi plantada por Paulo, as igrejas da Turquia foram plantadas por Paulo. Ou seja, o evangelho expandiu-se para o mundo gentílico, para a Europa. Da Europa, claro, estamos agora olhando um período já tardio, o evangelho alcança outros continentes, alcança a América, alcança os Estados Unidos. Dos Estados Unidos, o evangelho alcança outros continentes e também chega ao Brasil. E hoje, nós que estamos aqui em nosso país, Brasil, nós somos fruto do trabalho denodado, da chamada, da vocação do apóstolo Paulo. Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé. É óbvio que Paulo tinha uma expectativa, como todos os crentes naquele período, a expectativa da iminência, ou seja, de que o retorno de Cristo poderia se dar naqueles dias. É tanto que ele diz, para mim, sem problema,
tanto faz morrer quanto viver, porque eu morro e vivo, ou vivo e morro em Cristo. Mas, para concluir com o texto de 2 Timóteo, 2 Timóteo foi a última epístola que Paulo escreveu antes de sua morte, onde ele faz as suas recomendações a Timóteo. Ele tinha Timóteo como se fosse uma espécie de filho adotivo, e em 2 Timóteo ele reconhece que o seu fim está próximo, e ele diz aquele texto que é o texto áureo de sua fé, 2 Timóteo capítulo 4 e o verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que possamos todos nós ter esse mesmo desprendimento, essa mesma disposição, essa mesma convicção, a tal ponto de podermos dizer, como disse Paulo: eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final, e quando chegarmos no limiar da entrada na terra prometida, possamos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que o Senhor nos abençoe, e se Deus quiser, no próximo ano aqui estaremos com o novo comentário da revista Betel Dominical para o primeiro trimestre de 2026. Um grande abraço no coração de vocês.